Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso cronograma e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de pesquisa em medicina, da prática clínica à escrita, trazendo introdução, lacunas e objetivos. Então aqui hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre alguns fundamentos de pesquisa, eu vou retomar alguns tópicos que eu já trouxe na aula presencial com vocês. E a gente vai partir para a introdução, lacunas e objetivos. Essa aula é um pouquinho longa, mas ela vai ser muito boa para começar a destravar a escrita de vocês, já que vocês vão produzir manuscritos, né? Então, é fundamental essa aula. Em termos introdutórios, vamos começar com uma situação-problema que vocês sabem que eu gosto. Então, hoje a gente está com um paciente de 54 anos que vem para o ambulatório com uma fadiga, uma perda de peso e uma dispneia. Ele tem uma racha intermitente também. Você, todo perdido, acaba fazendo o que muitos profissionais fazem, joga os sintomas na IA e pede algumas hipóteses diagnósticas. A IA ela vai analisar ali alguns dados prévios e sugerir 3 hipóteses, sendo anemia da doença crônica, distúrbio tireoidiano e doença pulmonar inicial. Contudo, quando o seu preceptor chega, ele nota, e ele traz aqui sinais sutis, como a questão da dispneia, desproporcional, racha atípico e rigidez matinal, além de estertores finos bibasais, que trazem como suspeita uma doença intersticial pulmonar associada à doença autoimune. Era uma hipótese que a IA não fez sugestão, ela não trouxe como uma sugestão. Então, diante desse quadro, que, pasmem, não é um quadro atípico, eu trago a questão para vocês refletirem e responderem no final da aula. Se a IA hoje, ela reconhece alguns padrões, correlaciona sintomas e sugere diagnósticos iniciais, muitas vezes corretos, o que ainda diferencia o médico de excelência quando a gente tem casos ambíguos, sinais sutis ou histórias incompletas? Parece muito subjetivo, mas no final dessa aula vocês vão conseguir trazer a resposta para essa dúvida. Então, hoje, vamos começar, em termos de fundamentos, trazendo um conceito que eu já introduzi com vocês em uma outra situação, que é o conceito de método científico. Para quem ainda não conseguiu pegar, basicamente, o método científico ele é uma forma de investigar um problema que envolve etapas lógicas e o grande objetivo é chegar a conclusões que sejam confirmadas. A gente usa o método científico, por mais que a gente não perceba, todos os dias no nosso dia a dia. Então, a gente tem ali 6 etapas do método científico que fazem sentido quando a gente se pergunta, Giovana, como que eu vou fazer para bolar um problema de pesquisa? Como eu vou fazer para ter uma ideia de pesquisa? Como que eu vou fazer para desenvolver e pensar nos pontos da minha pesquisa? O método científico, ele, na minha perspectiva, é a melhor ferramenta que você pode usar para chegar em muitos pontos que a gente acaba usando na pesquisa. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui uma tirinha com o nosso querido mascote, onde ele usa o método científico em uma situação do dia a dia que muitas vezes você que está assistindo também usa e sequer percebe. Então, vamos supor que você chega na sua casa e você tenta ligar a lâmpada apertando o interruptor. Você vê que a lâmpada não liga. É quase que automático você se perguntar, poxa, por que a lâmpada não ligou? E dentro dessa pergunta, você vai começar a formular algumas hipóteses, tá? Por que a lâmpada pode não ter ligado? Geralmente a gente pensa o quê? A lâmpada está queimada. E aí como é que você vai saber se a lâmpada está queimada ou não? Testando. Então a gente vai pegar uma lâmpada que funciona, por exemplo, e vai trocar. Se nessa troca de lâmpada eu apertar o interruptor de novo e a lâmpada funcionar, é sinal de que a hipótese que você levantou de que a lâmpada poderia estar queimada foi confirmada. Logo, você chega à conclusão de que, de fato, a lâmpada antiga estava queimada. E, Giovana, mas o que isso tem a ver com o método científico? Que o método científico, ele tem ali 6 passos lógicos que envolvem a observação de um fato, seja um fato atípico ou um fato curioso. A partir dessa observação, você tem que fazer uma pergunta, porque se é um fato atípico para você, provavelmente ele tem um motivo. Então, por exemplo, eu observei que eu apertei o interruptor, a lâmpada não ligou. Isso é atípico, porque deveria ligar. Aí você se pergunta, poxa, por que não ligou? A partir desse problema, você vai começar a gerar
motivos. Nem sempre são certos, mas são possibilidades. Essas possibilidades, elas serão testadas e, se confirmadas, irão gerar conclusões. Se não confirmadas, elas vão te trazer para a etapa de gerar novas hipóteses para resolver este problema. E aí, se ainda não está claro como que o método científico é aplicado no dia a dia, eu preparei um videozinho bem rapidinho para vocês que eu vou passar agora, novamente exemplificando essa questão do método científico. Primeiro, fazemos uma observação. Ao apertar o interruptor, a lâmpada não acende. Depois, formulamos uma pergunta. Por que a lâmpada não está ligando? Em seguida, criamos uma hipótese. Talvez a lâmpada esteja queimada. Para testar essa hipótese, a coruja troca a lâmpada antiga por uma nova. Após a troca, a nova lâmpada acende. Assim, chegamos à conclusão. A lâmpada antiga estava queimada. Então, tendo uma ideia bem melhor sobre o método, vem a grande pergunta, Giovana, por que pesquisar em medicina? Primeiro, que toda mudança importante na medicina, ela começa com uma pergunta, um porquê. A gente nós somos, na verdade, né, seres dotados de curiosidade. E a curiosidade faz a gente pesquisar. Então, com a pesquisa, a gente sai de uma opinião para uma decisão baseada em evidências. Então, ela não só melhora a decisão clínica, ajuda na criação de protocolos, aumenta substancialmente a segurança do paciente, porque se você está fazendo uma medicina baseada em evidências, o seu paciente ele necessariamente vai estar melhor atendido, né, melhor assistido, além de trazer problemas, né, identificação de problemas não resolvidos, e o principal é produzir evidência científica. A ciência hoje ela avança num nível muito rápido e a gente tem que fazer parte disso. E aí, quando a gente fala de perguntas científicas, a gente tem muitos tipos de perguntas. Então, a gente tem perguntas de etiologia, que são basicamente o que causa aquele problema, o que causa a tricomonas vaginalis, por exemplo. Perguntas de diagnóstico. Ou vocês acham que a diabetes, ela sempre teve o método, né, diagnóstico da mesma forma? A hipertensão sempre não teve. Então, a pergunta científica de diagnóstico, ela é voltada para como identificar a condição, prognóstico também, o que pode acontecer. A gente tem de tratamento, né, o tipo de intervenção que funciona. A gente vê, hoje em dia, é muito comum a gente ver tratamentos que eram focados para uma condição, serem usados para outra. Por exemplo, a gente está vendo hoje muito aquelas canetas emagrecedoras, que elas são idealmente usadas, né? Elas são projetadas para tratar diabetes, mas que nos indivíduos que usaram, notou-se uma perda de peso e que antes era usado para diabetes, hoje está sendo indiscriminadamente usado para perda de peso. Prevenção, muito importante. A gente, como médico, não tem que lidar só com cura. A prevenção ela é muito importante. E o tipo de pergunta qualitativa, como que as pessoas vivenciam? Como? Então, o tipo de pergunta, ela determina muitas vezes o estudo usado. Uma pergunta sobre tratamento, ela muitas vezes vai exigir um ensaio clínico. Uma sobre prevalência, um estudo transversal, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, é importante vocês saberem o tipo de pergunta que vocês querem fazer quando vocês se proporem a escrever ou pensar em um tipo de produção científica. E falando em produção científica, a gente tem alguns tipos de manuscritos que é importante a gente, né, desmistificar de uma vez por todas. Giovana, quais tipos de manuscritos a gente tem? E o que é pirâmide de evidências? Então, vamos passar bem rapidinho um por um, para vocês terem uma ideia, né, e retomarem um pouquinho geral sobre cada tipo de manuscrito, né, os principais pelo menos. Então, quando a gente fala de um artigo original, por exemplo, a gente está falando de um manuscrito que apresenta dados novos, coletados e analisados pelos próprios autores. Então, pode ser desde um estudo transversal, um estudo de corte, caso controle, um ensaio clínico, um ecológico, vários tipos, desde que sejam dados novos, coletados e analisados pelos autores. Então, por exemplo, um estudo que avalia a prevalência de ansiedade em estudantes de medicina de uma universidade.
É um tipo de estudo que vai ter dados novos coletados e analisados pelos autores. O relato de caso, ele descreve um único caso clínico que seja relevante, raro ou que apresenta, tem, né, uma apresentação que não é comum. Ele é muito útil quando o caso ele chama atenção por ser, né, uma doença rara, uma complicação que a gente geralmente não espera, uma reação adversa ou uma abordagem terapêutica que seja diferente. Por exemplo, paciente jovem com manifestação neurológica rara após uma infecção viral, o que pode acontecer. Então, o relato de caso não serve para provar causa, mas ele é importante para alertar a comunidade científica sobre uma situação incomum que não é comumente vista. Quando a gente fala de série de casos, a gente tem um grupo de pacientes com uma mesma condição clínica. Então, reparem que no relato a gente tinha um paciente com uma condição. Na série é um grupo de pacientes com a mesma condição. Aqui a gente não vai ter o grupo controle, o foco é observar um padrão clínico, a questão da evolução, a resposta ao tratamento ou as complicações prováveis. Por exemplo, uma descrição de 15 pacientes com uma complicação rara após uma cirurgia abdominal. Então, a série de casos ela já vai mostrar um padrão em mais de um paciente e ainda trata-se, né, de um estudo que é descritivo. Ela vai levantar hipóteses, mas não confirmar, porque a gente não experimentou, a gente só evidenciou, a gente só descreveu. Revisão narrativa. A revisão narrativa ela é bem ampla, ela é descritiva e ela fala sobre um tema. Não necessariamente ela tem um protocolo rígido, ela só vai mostrar o que a literatura fala. Então, um exemplo, uma revisão narrativa sobre um tratamento atual da hipertensão arterial. A revisão narrativa ela é muito boa para introduzir ou atualizar tema, mas tem maior risco de seleção subjetiva de artigos, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tem a sistemática, onde, assim como a narrativa, a gente tem uma evidência com base na literatura. E, Giovana, o que diferencia uma da outra? Que na sistemática você vai ter um método muito bem rigoroso e principalmente reprodutível. A gente tem pergunta, estratégia de busca, critérios. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre a eficácia da IA no desempenho acadêmico de estudantes de medicina. A revisão sistemática ela vai tentar reunir todas as evidências disponíveis sobre uma pergunta específica com baixo risco de viés na escolha dos estudos. E a gente tem um tipo de estudo que a gente também chama de meta-análise. A meta-análise ela é uma análise estatística que vai combinar o resultado de vários estudos. Geralmente, a gente tem meta-análise dentro de revisão sistemática quando os estudos eles são suficientemente semelhantes para poder combinar. Então, por exemplo, se a gente combina 10 ensaios clínicos para calcular o efeito médio de um medicamento na redução da pressão arterial. Não é todo estudo que é passível de meta-análise. Então, a meta-análise ela transforma vários resultados individuais em uma estimativa quantitativa global. É um pouquinho mais chato porque se trata de estatística, mas é um dos estudos mais altos em termos de evidência. Carta ao editor. A carta ao editor é um texto curto enviado, né, para uma revista que tem como objetivo comentar, criticar, complementar ou discutir um artigo publicado. Ela também pode apresentar uma observação bem breve ou uma opinião científica bem fundamentada. Então, por exemplo, uma carta questionando aspectos metodológicos de um artigo que foi recém-publicado. Pode acontecer? Pode. Não é nosso foco? Não. No fim, a carta ao editor ela é uma forma de debate. Ela não traz um estudo completo, mas ajuda a corrigir, discutir ou até aprofundar alguns pontos de literatura. A gente tem o editorial. É um texto opinativo e crítico. Geralmente, ele é escrito por algum especialista convidado ou editores de alguma revista. Ele vai fazer um comentário sobre um tema que seja relevante, um artigo ou uma tendência, como, por exemplo, um editorial sobre desafios éticos do uso da IA na medicina. O editorial ele tem um peso intelectual, mas ele não é evidência primária. Ele vai interpretar, contextualizar e provocar uma reflexão. Então, os principais tipos que nós temos são esses. Vamos ver todos? Não. E vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Mas,
É importante também a gente entender a questão, né, do conceito de protocolo de estudo. Basicamente, ele é o planejamento de uma pesquisa antes da execução ou da sua conclusão. Então, ele vai descrever desde pergunta, objetivo, método, população, variável, se tem estatística, se tem aspectos éticos. Não necessariamente todo tipo de estudo exige protocolo, mas os que exige a gente tem que fazer muito bem feito. O protocolo ele vai mostrar o plano de estudo antes de apresentar os resultados. Ele ajuda a trazer o que a gente chama de transparência e reduzir risco de vieses, que traz, né, querendo ou não, uma maior confiabilidade nos seus estudos. Mas não basta falar de tipo de manuscrito, a gente vai novamente explorar a pirâmide de evidência científica. Eu peso nisso com vocês porque muitas vezes vocês me perguntam, Giovana, por que a gente vai ver e está focando tanto em revisão sistemática? Bom, é importante aprender a pirâmide de evidências para entender os motivos. Em termos gerais, a pirâmide de evidências representa a hierarquia dos níveis de evidência de estudos. Então, quanto mais próximo aqui do topo, maior é a validade e a confiabilidade da evidência. Mas tem um detalhe que é muito importante. Não basta só estar no topo. Se a gente tem, por exemplo, uma revisão sistemática que é ruim, e é um tipo de estudo que está, né, no topo, ela tende a ser menos útil do que um estudo de corte, por exemplo. Então, o que isso quer dizer? Que o método, ele importa muito. O método, ele é extremamente importante. E aí, tendo isso como base, qual que é o nosso objetivo aqui? Nós sempre tentaremos focar em trabalhos que são topo de pirâmide. Por quê? São trabalhos mais confiáveis, mais validados e que geralmente são muito melhor vistos na comunidade. Eu não tenho por que pegar uma opinião de especialista, geralmente, para usar de referência um artigo meu. Geralmente não pego. Então, é importante a gente ter essas ideias, né, dos níveis e por que a gente faz as coisas do jeito que faz. E aí, é muito importante também a gente ter, né, a ideia de que a opinião do especialista, ela está na base da pirâmide porque ela é baseada na experiência profissional ou de um grupo de especialistas. Não necessariamente tem dados primários ou métodos sistemáticos. Então, ela é útil quando a gente não tem estudo disponível, mas tem um alto risco de viés pessoal associado. Quando a gente fala de estudo de caso, que é o nosso segundo nível aqui da pirâmide, a gente tem, por exemplo, relato de caso e série de casos, que são estudos mais descritíveis e úteis para doenças raras, alguns eventos inesperados e para gerar hipótese. Então, por exemplo, uma série de casos de pacientes com uma reação rara a um medicamento, como eu falei no outro slide. Basicamente, eles mostram que algo pode acontecer, mas não conseguem dizer com segurança se uma exposição causou aquele desfecho ou algo do tipo. Quando a gente fala de caso controle, a gente tem uma comparação de pessoas com a doença ou com um desfecho que a gente está estudando, comparando com pessoas sem a doença, investigando exposições anteriores. Então, por exemplo, comparar, né, fazer a comparação de pacientes com câncer de pulmão e sem câncer de pulmão para avaliar a exposição prévia ao tabagismo. No final, o caso controle, ele começa pelo desfecho e olha para trás, né, faz uma análise retrógrada e tenta, né, e é geralmente mais usado quando a gente tem doenças raras. Estudo de corte acompanha um grupo de pessoas ao longo de um tempo, geralmente fazendo uma comparação entre um grupo exposto e um grupo não exposto. Então, por exemplo, se eu acompanhar fumantes e não fumantes por 10 anos para observar a incidência de câncer de pulmão. Então, a corte ela vai começar pela exposição e ela acompanha o surgimento do desfecho. Ela é mais forte que o caso controle para avaliar, por exemplo, risco temporal.
Quando a gente traz ensaio clínico randomizado, ele é um estudo experimental em que os participantes são divididos aleatoriamente em grupos, então a gente não tem um controle de quem está em cada grupo. E um grupo, ele vai receber uma intervenção e o outro grupo vai receber o controle, ou placebo, ou o tratamento que é padrão. Então, a gente tem como objetivo comparar, por exemplo, um novo antihipertensivo, levando em conta, né, como ponto comparativo, o tratamento convencional. Então, o ensaio clínico randomizado ele é muito forte para avaliar a intervenção, porque a randomização, ou seja, a gente distribuir ao acaso, reduz viés. A revisão sistemática, que é topo de pirâmide, a gente tem quando a gente reúne os estudos de boa qualidade sobre uma pergunta específica. Elas podem ter ou não meta-análise, como, por exemplo, uma revisão sistemática de ensaios clínicos sobre a eficácia de um medicamento. A revisão sistemática ela vai sintetizar a melhor evidência disponível, dependendo da qualidade dos estudos incluídos. Então, quando a gente fala da seta de validade, a gente está indicando se o estudo realmente mede ou responde aquilo que se propõe. Quanto melhor o desenho metodológico, menor o risco de erro sistemático, né? E a confiabilidade indica se o resultado ele é consistente, reprodutível e menos dependente do acaso. Quando vários estudos de boa qualidade apontam na mesma direção, a confiança na evidência aumenta. Por isso que uma premissa da revisão sistemática é que ela tem de ponto metodológico a reprodutibilidade, saca? Então, agora que vocês já sabem a parte teórica dos tipos de manuscrito da pirâmide de evidências, a gente tem que lembrar que na pesquisa médica, o tipo de manuscrito ele vai mostrar como o conhecimento foi produzido, o nível de evidência e quanto podemos confiar nele. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. E eu trouxe aqui, vocês podem voltar depois, mais uma tabelinha com o tipo de estudo e o melhor momento, o melhor contexto para usar. Lembrando que relato e série de casos descrevem, transversal, média e frequência, caso controle ele vai olhar para trás, corte acompanha, ensaio clínico testa e sistemáticas sintetizam. Isso aqui é mais para vocês decorarem em caso de dúvida. Mas um outro ponto que a gente tem que prestar atenção também, que é um ponto fundamental que eu pego no pé de vocês, é questão de lacuna, né? Agora que a gente sabe o tipo de estudo que a gente tem, que é pirâmide, e alguns contextos fundamentais, a gente vai precisar falar sobre lacunas. Para quem ainda tem dúvida, a lacuna de conhecimento na pesquisa são pontos onde a evidência disponível ela não é suficiente, ou ela é inconsistente, ou ela só não existe, ou ainda assim inadequada para responder a uma pergunta de pesquisa. Elas vão representar o que ainda não sabe, e é justamente por isso que elas vão orientar a formulação de perguntas de pesquisa e justificar novos estudos. Por que eu pego tanto no pé de vocês de pegarem lacunas? Porque vocês concordam que não faz sentido você analisar ou você pesquisar um tópico ou uma pergunta que já está muito bem entendida hoje na ciência, por exemplo, a relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Isso daí é presente em diretriz. Você fazer uma revisão sistemática desse global, é perder tempo, porque é um tópico que já é de conhecimento, ele já é muito bem esclarecido. Então, a grande pegada da lacuna a lacuna ela é um ponto cego. Você tem que buscar pontos que não são bem resolvidos para justificar o porquê a sua proposta de estudo ela é importante, ela é relevante. Porque, poxa, pensa você, um investidor que quer investir num pesquisador diferenciado. Você vai realmente dar investimento para um cara que vai te trazer um estudo sobre algo que hoje já é consenso na medicina? Você vai gastar realmente dinheiro com isso? Não vai.
Então, sempre que vocês forem pensar em temas, o tipo de, não só temas, né, mas perguntas de pesquisa, busquem sempre confirmar se essas perguntas elas são lacunas. Se não são lacunas, não perde tempo porque você vai se frustrar. Então, a gente tem de lacunas informações incompletas na literatura. Por exemplo, a gente sabe muito bem sobre insuficiência cardíaca em idosos, mas será que tem uma base sólida para insuficiência cardíaca em jovens? Isso aqui pode ser uma lacuna. A gente tem um tipo de lacuna que é por contradição. Então, contradição entre os estudos e resultados recentes e lacunas em metodologias anteriores com limitações não superadas. O ponto-chave é, sem lacuna, não tem justificativa para um novo estudo. Sem necessidade, não tem por que gerar demanda de novo estudo. Entendem? Então, isso aqui é importantíssimo vocês terem muito bem claro. Se você não tem lacuna, não perde tempo. Você vai se frustrar. E onde que eu vou achar essas lacunas? Em sugestões para pesquisas futuras. Geralmente, em estudos de grande relevância, lá no último parágrafo, a gente tem apontamento dos próprios autores, principalmente em ensaios clínicos e sistemáticas, de pontos que ainda faltam investigar. Aqui é uma... Perdão, gente. Aqui é uma boa fonte para você buscar lacunas, mas revisões sistemáticas também são boas fontes para lacunas e nas partes de limitações metodológicas. Então, aqui você também acha nos estudos, né, já publicados, onde os próprios autores trazem pontos que eles não conseguiram fazer, e essas limitações elas vão abrir espaço para novos estudos. Aqui são 3 pontos onde se pode buscar lacunas, mas a gente acha lacunas, por exemplo, nas próprias observações que a gente faz no dia a dia. Não é impossível, tá? Bom, agora a gente vai entrar na parte, né, saindo da fundamentação, na parte de estrutura. Da prática ao método, a gente tem hoje um modelo que a gente chama de modelo INRAD. Basicamente, ele é um modelo que traz quais são as partes da pesquisa que são importantes a gente ter presentes no manuscrito. Então, basicamente, a gente tem na introdução o foco de explicar o porquê a gente começou. No método, o porquê, aliás, o que a gente fez. Então, tá, por que eu vou começar aquele estudo? Você vai ter que explicar na sua introdução. O que você fez naquele estudo? Você vai ter que explicar no seu método. O que você encontrou aplicando esse método? Você vai ter que explicar no resultado. E o que isso significa? Qual é a interpretação disso, a relevância disso para a minha vida? Você vai explicar na discussão. Então, hoje a gente vai focar nessa primeira parte da introdução e aí a gente vai ter uma aula para cada outra parte do modelo. Então, na introdução, antes de começar, a gente vai só pegar um último ponto que é um alinhamento aqui para vocês que estão produzindo pela Liga. Dentro da Liga, o nosso foco principal é revisão de literatura. Então, eu vou agora aprofundar um pouco, porque eu não aprofundei lá quando eu falei dos tipos de artigos, sobre o que é revisão de literatura. Então, revisão de literatura é uma síntese narrativa dos conhecimentos já publicados sobre um tema. Aqui eu não vou experimentar nada, eu não vou testar em seres humanos nada. Eu vou pegar o que a literatura já tem e vou analisar e pegar ali os padrões, né? O que é parecido, o que é diferente. Então, a gente vai organizar evidências existentes e orientar a construção de uma pesquisa. A gente usa a revisão pura quando a gente faz iniciação científica, por exemplo, para justificar o porquê a gente está fazendo uma IC. Mas, em termos de produção da Liga, principalmente, a gente vai focar muito em revisão para produção de capítulos de livro, para manuscritos, para congresso. E agora que vocês sabem o que é, a gente vai falar o porquê que ela é importante.
Primeiro porque ela vai trazer um contexto científico, ela vai trazer o que você já sabe, né, o que já é certo daquele tema e o que ainda falta a gente saber. Ela evita, no caso da revisão, que a gente tenha duplicação de estudos. Por quê? Porque aqui a gente vai aplicar métodos e vamos buscar lacunas. E ela vai fundamentar pergunta de pesquisa e objetivos. Então, para pesquisa aplicada, a revisão ela serve para isso. E aí, como que eu vou fazer bem, Giovana? Primeiro, a base. Eu vejo muita gente, quando vai fazer revisão de literatura, buscar em 328 bases, dentre elas Google Scholar, Wikipédia e afins. Eu tenho por praxe usar sempre 3 bases. Eu nem coloquei as 3 aqui, mas eu sempre uso PubMed, Cielo e Lila, que são as 3 melhores. Lembre-se que revisão sistemática dá trabalho, então quanto mais abrangente você for, mais trabalho você vai ter. Restringe as 3 principais, que é sucesso. Um outro ponto para você fazer muito bem é selecionar estudos relevantes e recentes, fazer comparação de métodos, resultados e limitações e concluir destacando lacuna de conhecimento. E aqui eu estou falando principalmente da sua introdução. Eu não tenho somente um tipo de revisão de literatura, pelo contrário, eu tenho na revisão de literatura, revisão que vai pegar bibliografia sistemática e o que vai pegar puramente narrativa, e dentro da sistemática eu tenho 4 outros tipos, né? Nada é tão ruim que não pode piorar. E aí você pode se perguntar, tá, Giovana, qual que é a diferença? Aqui eu deixei um resumão do que é cada uma, característica e limitação. Eu não vou perder muito tempo analisando cada um aqui, porque o nosso foco vai ser principalmente a revisão sistemática. Por quê, Giovana? Primeiro, é o que tem maior força de evidência. A gente tem estudo relevante sobre um tema com viés reduzido, o desenvolvimento de pensamento crítico, pergunta muito bem definida, estimativas muito mais precisas quando a gente consegue colocar meta-análise, um mapa da literatura que vai mostrar o que você já sabe e o que falta estudar e onde tem inconsistência, a busca bibliográfica muito bem estratégica, muito bem fundamentada. A gente tem fundamento de diretriz clínica, que é o tipo de estudo mais valorizado em termos de recomendação, e o rigor científico. No caso dos trabalhos que vocês vão produzir, a gente vai seguir o protocolo PRISMA, e eu vou falar dele daqui a pouco. Isso aqui, gente, é o nosso foco. Ah, Giovana, mas tem outras. Ok, você pode estudar as outras, mas como o meu foco é fazer de vocês pesquisadores de artigo topo de pirâmide, eu não vou perder tempo com eles, eu vou focar no que importa, que é a sistemática. Então, vamos começar com a introdução, puramente dita. Então, a introdução como um funil. A introdução, ela vai seguir ali uma lógica de funil invertido. Então, ela vai começar bem ampla e vai se estreitando até chegar na pergunta que a gente quer responder. Basicamente, o que eu costumo dizer? A gente tem que levar em consideração que a pessoa que vai ler a sua introdução, ela é uma leiga, ela não sabe de nada do tema e o seu objetivo é fazer com que ela saiba o básico, né, a base do tema que você está apresentando. Então, aqui eu vou ter 3 blocos, né, que vocês vão ter necessariamente que prezar no que tange a introdução que vocês forem escrever. E vocês percebem que nesse trabalho de vocês, eu ainda dei uma ajuda que eu deixei indicado na introdução o que eu quero em cada parte. Nesse eu fiz, mas nos próximos vocês vão ter que cuidar. Então, peguem bem essa parte, tá? Que os 3 estados que a gente tem, e blocos, né? São, primeiro, contextualização, depois o estado da arte, né? Que é o que a gente já sabe, e a lacuna. Então, a gente vai começar toda a introdução de trabalho, e aqui, gente, peguem e guardem que eu estou falando desses 3 blocos para um estudo, um artigo completo. Não estou falando de resumo. Resumo a gente vai falar em outra aula. Aqui é para artigo completo. Então, eu vou começar o artigo completo fazendo uma contextualização. Então, eu vou falar e delimitar claramente o tema. Isso aqui, gente,
é importante, porque eu tenho que trazer para o meu leitor do que eu estou falando. Depois, eu vou começar, falando, e vou dar continuidade falando sobre o que a gente sabe hoje na literatura sobre esse tema, que é o tema do meu trabalho. Por quê? Porque eu preciso mostrar para o meu leitor que a literatura sabe X, mas, e a gente já pula para o bloco 3, ainda temos lacunas, e é o que eu vou apresentar no bloco 3. Então, a gente vai falar o geralzão, para a pessoa que não sabe nada, ter o conhecimento do básico, falar o que a literatura já sabe e trazer onde que a gente vai focar o nosso estudo, onde que ainda é problema. Então, vamos falar aqui do bloco 1, que é o contexto amplo e a relevância clínica. Então, basicamente, você vai ter que falar aqui nesse bloco 1 por que esse tema importa. Você precisa convencer o leitor de que o seu problema ele é relevante, sem ser algo muito extenso. Então, a gente pode trazer a epidemiologia, o impacto clínico, impacto social, a relevância para a saúde, uma base fisiopatológica. Aqui, eu quero saber o geral. Lembra que seu leitor não sabe de nada. Um erro muito comum que a gente tem é excesso de dados e divagações. Cuidado, o foco é relevância, não é exaurir o leitor antes de chegar no final da introdução. Beleza, Giovana, contextualizei, eu vou trazer o que a ciência já sabe. Então, esse bloco ele não é uma sequência dos resumos de estudos, ele é uma construção narrativa. Você vai ter que trazer o que a ciência já avançou, onde ainda tem dúvida e por que o seu estudo é necessário. Então, eu posso evidenciar, trazer evidências consolidadas, trazer controvérsias, trazer limitações, populações e desfechos pouco explorados. Então, aqui, evite listar artigo por artigo. Foque em síntese e relevância. Lembrando, tá, gente? Eu não falei antes, mas eu vou pontuar porque eu sei que vocês pecam muito nisso também. Não esqueçam de tudo que você colocar, tanto na parte 1, quanto na 2, quanto na 3, ser referenciada. Vocês não são experts no tema. Logo, vocês têm que trazer de onde vocês tiraram as informações que vocês estão jogando aqui, porque senão vai virar opinião. E opinião não é bem vista em sistemática. E o bloco 3, ele vai trazer a lacuna, a justificativa e o propósito. Então, é o bloco mais importante porque ele vai conectar o problema com os seus métodos. O leitor ele tem que terminar a introdução entendendo exatamente por que aquele estudo foi feito. Você vai trazer a lacuna, a relevância dessa lacuna, a pergunta de pesquisa, se você já tiver, você pode também trazer no método, eu até prefiro, mas aí é do desejo do autor, e objetivo. Aqui eu trouxe só o geral, mas também o específico. Então, por exemplo, uma frase que a gente usa muito para finalizar é: diante dessa lacuna, este estudo tem como objetivo fazer X, Y, Z. Então, os 3 blocos de introdução que eu preciso que vocês foquem e peguem são esses. Giovana, tem mais alguma coisa? Tem. Lembra que eu falei que vocês vão fazer os nossos artigos aqui de sistemática seguindo as diretrizes Prisma? Chegou a hora de vocês entenderem do que se trata essa abençoada. Então, basicamente, as diretrizes Prisma, na verdade, elas orientam como que você vai relatar a revisão sistemática e meta-análise de maneira totalmente transparente, reprodutível e metodologicamente consistente. Elas são muito amplamente utilizadas quando a gente tem pesquisa clínica e biomédica. E aí, assim, isso aqui, gente, é um checklist. A gente tem essas diretrizes que é para serem usadas. A gente tem ao todo, na versão de 2020, 27 itens, que são itens que abrangem desde título até resumo, introdução, metodologia principalmente, resultados, conclusão, discussão e assim por diante. Porque lembra que a sistemática ela tem que ser reprodutível? Um protocolo ou uma diretriz como o Prisma garante, na maioria das vezes, essa reprodutibilidade.
Aqui eu não trouxe todos os 27 itens, trouxe só o que é de importância, mas caso vocês queiram, aqui eu deixei um bulletzinho com um link. Se vocês clicarem, vocês acessam os 27 itens. Basicamente, a gente vai ter não só, né, os 27 itens, mas o fluxograma, que também é padrão. Mas aí, tá, Giovanni, o que eu preciso saber para a minha introdução? Antes da introdução, só pontuar aqui. Revisão sistemática, ela tem que estar com o descritivo de revisão sistemática no título. Então, por exemplo, análise da IA em estudante de medicina, 2 pontos, uma revisão sistemática. Deve estar descrito que é uma revisão sistemática no título, certo? O resumo, não vou pontuar agora, mas na introdução, necessariamente, isso aqui eu deixo bem indicado aqui, não é opcional. Para liga e para trabalhos bem escritos, isso aqui é obrigatório. Vão ter que usar todos os itens do Prisma. E eu confiro, tá? Todos esses itens aqui quando vocês mandam trabalho para dar parecer. Para a introdução, você vai precisar, pelo Prisma, de uma justificativa. Então, descreva a justificativa da revisão no contexto do que já é conhecido. Foi o que eu expliquei lá no tópico 2, né, no bloco 2 da introdução. E trazer os objetivos. Então, apresente uma afirmação explícita dos objetivos ou questões abordadas na revisão. Não é justamente o que eu trago aqui? Não é, e sobre o outro ponto, não é justamente o que eu trago aqui? Então, sigam os tópicos, né, e os pontos que eu dei, que é sucesso. E aí aqui eu já trago também para vocês, né, um diagrama da lógica da introdução. Então, a introdução, ela tem que parecer, né, uma escada lógica. Cada fase ou frase leva naturalmente à próxima, não é um texto robotizado, é um texto fluido. Se a lacuna ela aparecer do nada, por exemplo, a introdução está fraca e o leitor acaba não compreendendo a necessidade do estudo. Então, vejam bem, vamos trazer um contexto amplo, trazer um problema clínico, evidência existente, lacuna, justificativa e objetivos. Tá vendo como a gente tem uma ordem lógica aqui? E falando em objetivos, muitas vezes vocês têm dúvidas. Giovana, o que são objetivos? Objetivos, eles vão trazer, né, o que você vai pesquisar. O objetivo, ele sempre vai começar com um verbo. Não vou começar, por exemplo, com o objetivo. Não, objetivo geral, por exemplo. Analisar, gente, verbo, indicação, estado ou fenômeno natural. Nesse caso, você vai focar na ação. Analisar, sintetizar. Então, a gente vai ter 2 tipos de objetivos para manuscritos completos, que são o geral e o específico. O geral, gente, é uma coisa. Qual que é o que você mais quer ver nessa revisão? É a finalidade principal. E o específico são metas que são mensuráveis, que vão conduzir o seu objetivo geral. Uma coisa que eu preciso novamente pontuar para vocês nos objetivos. O objetivo, ele casa com os seus resultados. Então, por exemplo, se eu trouxe que o meu objetivo geral é analisar a constância do uso de IA por estudantes de medicina, o seu geral. E o objetivo é estudar quantas IAs cada estudante usa, sei lá. O seu primeiro tópico do resultado, ele tem que condizer ao seu objetivo geral. O segundo, ao seu primeiro específico, que geralmente específico a gente tem 2 ou 3. Eu recomendo no máximo 3, tá? Pra, enfim, vocês darem conta. Mas peguem isso. Uma coisa que eu confiro, que eu vejo que muitos de vocês erram é nisso. Se você colocar que você vai ter por objetivo analisar tal coisa, o seu resultado, ele tem que trazer esse objetivo, assim como tem que trazer esse. Se você não vai analisar no resultado, não bota em objetivo, tá? A gente tem, né, o problema de pesquisa que traz, né, a pergunta principal que você quer buscar. Eu vou trazer a pergunta mais detalhadamente na próxima aula de metodologia, que eu vou trazer a estrutura pico e tal, porque senão essa aula aqui vai ficar de 10 horas. Mas é importante, gente,
isso daqui eu pego muitos trabalhos que voltam por coisa besta, que é não alinhar objetivo a resultado. E aí, novamente, né? Os objetivos, eles vão ser como guias que vão trazer a sua intenção. Eles têm que ser cuidadosamente formulados para assegurar que a pesquisa seja focada e passível de execução. Então, tragam sempre objetivos claros, mensuráveis, específicos, verbos sempre, coerentes com o seu método e alinhados à sua lacuna. Então, é importante que vocês diferenciem objetivo de desejo, uma justificativa ou de um método. O objetivo, ele é alvo, o que se busca determinar ou comprovar com a tua pesquisa. Presta atenção nisso. E aí, a gente tem, né, mais especificamente, o objetivo geral, que é o que você quer em termos centrais ou o propósito principal do estudo. Ele vai definir qual que é a intenção global da sua pesquisa e o que você quer alcançar no final. Ele é único, uma frase, sem ramificação e sem ambiguidade. Por exemplo, avaliar a associação entre adesão medicamentosa e controle pressórico em pacientes hipertensos acompanhados na atenção primária. É um ponto, é uma coisa que eu quero avaliar. O geral, ele vai nascer da sua lacuna. Ele tem que responder a sua pergunta, né? Ou ele tem que responder a pergunta: qual a principal coisa que este estudo ele quer descobrir ou avaliar? Ponto. Você percebe como a introdução, ela está entrelaçada com o objetivo, que vai estar entrelaçado com as outras partes? Gente, é como se fosse uma dança. Escrever artigo é como se fosse uma dança. Tem que ter sincronia. Se não tiver, filho, esquece. E aí, objetivos específicos. Eles são como passos, né, do objetivo geral, o desdobramento da sua meta principal. Então, por exemplo, descrever perfil sociodemográfico. Percebe que a gente sempre começa com verbo, e eu tô pegando no pé porque eu sei que vocês que estão produzindo pela liga vão escrever e não vão colocar o específico em verbo. Fica vendo. Descrever, então, caracterizar a população, avaliar a diferença, quantificar, identificar. Novamente, eu pontuo que é um geral e até 3 específicos, não tem por que ter mais. E aí eu também trouxe, né, alguns erros muito comuns que vocês trazem, né, na formulação de objetivos. Então, objetivo muito vago, confundir, né, objetivo com método. Então, realizar ensaio clínico não é objetivo, isso aqui é o que você vai fazer no seu método. O objetivo é o que você quer alcançar com o seu estudo. Objetivos que não são respondidos nos resultados, foi o que eu peguei muito com vocês. Muitas vezes, introdução muito longa, e aqui bem que depende, tá? Porque se o seu estudo, o seu edital, ele tem uma abertura para isso, às vezes vale a pena. Quando você traz uma lacuna genérica ou quando o objetivo ele não responde à pergunta. Percebem como são erros básicos, mas que acabam invalidando ou tornando frágil o trabalho de vocês? Bom, aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada um exemplo, tá? Esse estudo aqui, eu peguei ele, não é de qualquer revista, ele é da revista The Lancet, que por acaso, como vocês podem ver aqui em cima, tá vendo? The Lancet, ela é uma das top 10 mais influentes revistas de medicina e ela existe desde 1800 e tantos. Esse trabalho, ele fala sobre, se eu não me engano, jogos de azar, né? Porque eu fiz o favor de não pegar o título, mas eu trouxe só para vocês darem uma olhada como os blocos que eu pontuei lá, eles são bem colocados, deixa eu tirar o som, eles são bem colocados no trabalho, e um trabalho de excelência, tá? Porque eu tô escrevendo para essa revista e não é tão tranquilo quanto parece escrever para uma revista dessa, tá? Essa revista é bem chata com os artigos. Então, vamos começar aqui, a introdução. A indústria de jogos de azar comerciais tem apresentado uma rápida expansão global. Você percebe que aqui ele inicia trazendo o bloco 1, que é o contexto amplo e a relevância clínica, que foi o que eu tinha pontuado para vocês. Eu não vou ler, gente, porque aqui a gente já está com 49 minutos de aula, mas são 4, deixa eu só ver se são 4.
São 4 ou 5 slides onde eu trago os pontos, né, na ordem que eu coloquei anteriormente, para vocês avaliarem se os tópicos e a forma com que eu indiquei que devem ser produzidos e deve ser feita a sua introdução, se ela casa ou se ela não casa com o que hoje o topo, né, da elite da medicina em termos de produção está fazendo. Tá vendo? E aí aqui, bloco 1, contexto, bloco 2, estado da arte. Aqui eu tenho, né, um pouquinho mais sobre o bloco 2. Essa revista, ela traz uma abertura que é para você colocar um painel com o que a gente já tem, né, na literatura. E eu vou aproveitar e também, e essa aqui, o bloco 2, ele foi bem extenso. Eu vou aproveitar e eu quero apontar uma coisa para vocês. Os artigos, né, e os trabalhos que a gente tiver, só para vocês pegarem aqui a referência, que a gente tiver fazendo pela Liga, na grande maioria, eles são referenciados em Vancouver, tá? E o Vancouver, essa referência aqui, ó, tá vendo? Onde o número da referência, ele fica sobrescrito, só para vocês pegarem. Vocês percebem que tudo que ele traz na introdução é referenciado? Foi o que eu falei para vocês da importância. Aqui, gente, sempre referenciem, tá? Só aproveitar que eu lembrei desse ponto. Então, ó, a gente vai ter bloco 2, aí aqui eu tenho bloco 2 de novo, bloco 3. Ó, percebam que... Ah, tá no 100 já. Ó, eu tenho bloco 3 e lá embaixo os objetivos. Então, aqui eu tenho, né, lacuna, justificativa e propósito. E aí, no final, o objetivo do nosso estudo foi atualizar e expandir revisões anteriores através da síntese sistemática. Como é que eu não tô lendo? Não tô conseguindo ler. Deixa eu aproximar. Ó, o objetivo do nosso estudo foi atualizar e expandir revisões anteriores através da síntese de estimativas de adultos e adolescentes sobre. Então, esse aqui é o geral, tá vendo? 1. A prevalência de qualquer atividade de jogo. Então, um objetivo específico. A prevalência do envolvimento em atividade de jogo específico. A prevalência, Então, aqui ele traz um objetivo geral e 4 específicos. Esse trabalho aqui, ele foi traduzido. Então, pode ser que na tradução o verbo foi para o lugar errado, tá? Por isso que não está começando com verbo. Mas, né, só para justificar, o de vocês comecem com verbo. E aí eu trouxe aqui para vocês um checklist, né, de introdução. Sempre que vocês finalizarem uma introdução, vocês confiram. O tema foi contextualizado, a relevância está clara, a literatura existente foi colocada e não só listada, né, ela foi sintetizada, a lacuna está explícita, o objetivo geral está no final da introdução, o fluxo narrativo é progressivo. Sempre façam um checklist, nunca é demais. Aqui eu também trouxe para vocês algumas referências e uns recursos fundamentais para aprofundar o conhecimento de vocês, né, no que tange a querer saber um pouquinho mais sobre a questão da escrita científica. Então, eu trago, né, algumas recomendações internacionais. Eu vou deixar isso tudo aqui no combo de materiais que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu deixo a questão dos guidelines, essas diretrizes, tudo bonitinho. Mas eu vou pontuar um negócio que eu bato em vocês todas as vezes que a gente está escrevendo, que a maioria de vocês não faz, e a partir de hoje que vocês têm acesso à informação, vocês vão passar a fazer, antes de começar a escrever qualquer trabalho, seja para congresso, revista, seja para projeto de extensão, para o que for, leia as normas do periódico, o que a gente chama hoje de guia do autor, e as exigências do comitê de ética no caso de estudos em animais. Não é o caso de vocês, mas quando a gente for falar de estudos em seres humanos eu vou explicar. Sempre leiam as normas, leia o edital e o guidelines do seu periódico antes de submeter e de começar a escrever, porque cada comitê, cada avaliador tem uma forma específica de avaliar com base nos critérios e diretrizes estabelecidas. Então, você vai usar o Prisma para sistemática, você vai usar o INRAD para estruturar o artigo, mas tem periódico que ele tem limite máximo de 4.000 palavras. E se você não sabe, você escreve igual uma anta desenfreada
e acaba batendo de cara quando você vai submeter e seu artigo ele é recusado porque passou das 4.000 palavras. Entende? Então, assim, o item primordial antes de qualquer escrita é ler o guia de diretriz de autores. Você acha no site do congresso ou no site da revista. Então, conclusão e próximos passos. A gente vai ter, né, que a dúvida clínica do próximo plantão, ela pode ser o ponto de partida de uma introdução bem construída. O grande ponto é, transformem sempre perguntas em ciência de impacto. Giovana, acabou? Não acabou. A gente vai ter... Nossa, hoje tá foda. A gente vai ter uma retomada rapidinho na situação problema do começo, né? Que aqui ela tá mais completa, mas o nosso foco é questão central da aula. Lembra que eu perguntei se a IA consegue reconhecer sintomas e sugerir diagnósticos, o que ainda diferencia o médico de excelência da inteligência? A grande proposta, né, o que a gente espera que vocês entendam é... olha, o negócio me sabotando. O que a gente espera que vocês entendam é, primeiro, a capacidade de transformar informação em algoritmos, que é sequência de passos lógicos, qualquer IA faz. Mas a capacidade de transformar informação em julgamento clínico, evidência e decisão além da ciência no cuidado humano é algo que a máquina não faz. Então, mesmo quando a IA oferece hipótese, mesmo que correta e muito rápida, como no caso do nosso paciente, a gente tem uma dimensão da prática clínica que permanece insubstituível, especialmente aquela que emerge da interação humana e da interpretação contextualizada dos dados, além da arte de pesquisar. Eu costumo dizer que o médico, o acadêmico, o futuro profissional que não pesquisa, ele não é médico, ele não vai ser médico, ele vai entrar pro limbo dos péssimos profissionais. E aí eu até trago aqui para vocês o ponto que, quando a gente fala da IA e do médico, a IA ela até apoia o diagnóstico, mas o médico que vai construir o verdadeiro sentido do cuidado. Então, o médico de excelência, ele vai criar vínculo, vai contextualizar, interpretar a incerteza, integrar dados, decidir de forma ética e responsável e conduzir o cuidado de ponta a ponta. Aqui eu trago algumas coisas que a IA faz, o médico faz, mas a grande diferença é que o médico, ele olha para o paciente em um contexto completo. Não importa se você tem um conjunto de sinais e sintomas que normalmente indicam a condição X. Se você é um ser humano dotado de particularidades, aquela condição X ela pode não ser a sua. Então, é importante lembrar que a IA ela apoia decisões, mas quem integra a ciência, o contexto e o cuidado humano ainda é o médico. E eu espero que vocês sejam, né, médicos pesquisadores. E não quer dizer que você, eu não vou clinicar, só vou fazer pesquisa. Não. Parte da clínica envolve pesquisa. Se você não sabe pesquisar, você não vai ser médico, tá? E eu não sou eu que estou falando isso, tá? Não sou eu que estou falando isso, não é a Giovana. São as evidências. E aí aqui eu até trago também um extra para vocês, bem rapidinho, pra gente só colocar, já que a gente falou tanto de IA hoje, o uso de IA na escrita científica e clínica em medicina. A IA, ela tem se tornado uma ferramenta muito boa para profissionais de saúde, não só na produção de texto, mas na parte clínica e comunicação, desde que elas sejam usadas de forma correta. Então aqui eu trago algumas áreas que hoje a IA ela é aplicada, e eu trago aqui algumas áreas que vocês não devem aplicar inteligência artificial. Para fins de liga, eu neste momento não acato e não passo e não aceito, eu devolvo periódicos que indiquem uso de IA. Eu tenho um software que é o software que os comitês usam, ele é pago e eu passo todos os trabalhos por lá. Então, se identificou IA, eu faço voltar. Por quê? Não é errado vocês usarem IA.
é errado vocês dependerem da IA e a IA substituir o seu trabalho de raciocínio clínico. Inclusive, a gente tem hoje alguns princípios de integridade científica que são princípios internacionais, que vão desde responsabilidade e autoria, uma vez que a IA não é autora, transparência, proteção. Aqui eu trago algumas coisas, mas o ponto que eu queria pegar mesmo com vocês é isso daqui. A gente teve uma nova portaria de 2026, é atualizadíssima, do CNPq, que traz a política de integridade na atividade científica. Essa portaria, que é a portaria 2664 de 2026, ela vai trazer algumas diretrizes para você utilizar, né, quando você usar IA na escrita científica. Ela já deixa muito claro que a IA ela não substitui a autoria, responsabilidade ou integridade do pesquisador. E o que essa portaria vai orientar? O uso de IA, ela não é proibido, mas ele deve ser declarado. Então, você tem que colocar lá na declaração, né, de conflito que houve uso de IA. Qual IA foi usada, para que foi usada? Como está aqui, ó, também indicar a finalidade, qual ferramenta, os autores responsáveis pelo conteúdo final, e é muito vedado apresentar conteúdo gerado por IA como de autoria humana. Isso aqui é infração antiética, tá? Então, como que a IA pode apoiar a escrita? Fazendo a organização, a revisão, apoio, sugestão, revisão gramatical e tradução. O que ela não pode fazer? Criar dados, inventar referências, interpretar resultados, substituir a análise dos autores, ser listada como autora ou esconder, né, que foi utilizada. Isso aqui é legal vocês lerem na íntegra, tá? Isso aqui é bem atualizado, poucas pessoas estão falando, mas tende a ser uma diretriz internacional para qualquer periódico, tá? Bom, nesse novo modelo de aula que a gente está tendo agora, dos vídeos postados direto no YouTube, eu vou trazer para vocês a atividade prática, que vai contar como a lista de presença, né? Então, para vocês da liga que vão ganhar as horas, vocês vão fazer a atividade como comprovante de presença. E qual que é a atividade de vocês? Vocês devem e vão, né, primeiro, fazer tudo que a gente estudou aqui para começar a pensar a ciência. Então, vocês vão definir um tema, buscar o que a gente já sabe sobre o tema, identificar uma lacuna nesse tema, estabelecer o objetivo geral, criar 2 específicos e esboçar uma mini introdução. Gente, aqui eu não vou dar nota, tá? A ideia é que vocês pratiquem, tá? E isso aqui é o que vai contar como presença de vocês. Além disso, eu quero que vocês coloquem lá no final do esboço de vocês o que vocês trazem, né? O que vocês pensam acerca desses 3 pontos que eu coloquei aqui. Como uma dúvida da prática clínica pode se transformar numa pergunta, quais lacunas que a gente tem nesse atendimento e como essa situação poderia dar origem a uma introdução em objetivos de pesquisa. Aqui também não tem certo e errado, é para poder mensurar o que vocês entenderam da aula, tá bom? Bom, esse daqui é a tarefa para vocês sabem que não tem prazo para acabar, mas ela deve ser enviada como comprovante de presença e ela vai ser enviada para esse QR Code aqui, tá? Ligantes da LAEMED, membros, vocês vão fazer o comprovante de presença e entregar a atividade nesse QR Code aqui, tá? Bom, eu deixo hoje a aula trazendo a reflexão que o Albert Einstein, né, parafraseando o que o Albert Einstein já trazia. O importante não é parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima.